O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Ouvistes o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo, não enfrenteis quem é malvado. Pelo contrário, se alguém te dá um tapa na face direita, oferece-lhe também a esquerda. Se alguém quiser abrir um processo para tomar a tua túnica, dá-lhe também o manto. Se alguém te forçar a andar 1 quilômetro, caminha 2 com ele. Dá a quem te pedir e não vires as costas a quem te pede emprestado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Estimados irmãos e irmãs, estimados ouvintes e internautas, nesta segunda-feira da 11ª semana do tempo comum, a igreja nos traz 2 textos para a nossa reflexão. O primeiro deles, o Evangelho, onde Jesus vai trazer aquela recomendação bastante pesada para os seus discípulos: se alguém te dá um tapa na face direita, oferece-lhe a esquerda. E Jesus vai trazer aos seus discípulos também essa recomendação: não enfrenteis quem é malvado. Já tivemos a oportunidade de conversar sobre esse texto na parte da manhã, e por isso, agora, nesta Santa Missa para as Famílias, eu quero refletir com você sobre a primeira leitura, primeiro livro de Reis, capítulo 21. E eu faço isso até com certa satisfação, porque essa primeira leitura, esse texto que hoje a igreja nos trouxe, é um texto muito difícil de se repetir. É um daqueles textos que só de vez em quando, e muito de vez em quando, a gente tem a oportunidade de ouvir e de refleti-lo na liturgia da igreja. Por isso não podemos perder a oportunidade, até porque esse texto traz para nós uma situação que reflete muito bem os tempos que estamos vivendo. Eu vou primeiramente fazer uma recapitulação do texto com você. Você que acompanhou até agora a Santa Missa deve ter percebido que é um texto extenso, é um texto um pouco confuso, e talvez alguns tenham se perdido nas palavras da primeira leitura. Então, para a gente poder partir de um ponto comum, vamos fazer uma recapitulação desse texto. O texto fala de um homem chamado Nabô. Esse homem era de uma região de Jezrael, e diz que esse homem tinha uma vinha. Quando o texto fala que ele tinha uma vinha, você entende, não é que ele tinha apenas plantações de uva. Ele tinha um terreno, e nesse terreno ele fazia suas plantações. Ele plantava uva. E olha o que aconteceu. O rei daquela época, chamado Acabe, tinha um palácio bem perto do terreno de Nabô. E Acabe ficou interessado no terreno desse homem, foi procurar ele e disse assim: Nabô, cede-me a tua vinha, para que eu a transforme numa horta, porque a tua vinha está perto da minha casa. Em troca, eu te darei uma vinha melhor, ou, se preferir, pagarei em dinheiro o seu valor. Então aqui você percebe o rei Acabe querendo fazer um negócio com Nabô. Nabô tinha uma vinha e Acabe queria comprar a vinha, ou seja, o terreno de Nabô, para transformar numa horta. Está acompanhando, Ana Maria? Está acompanhando, seu Zé? Vem com o padre que você vai ver onde é que isso vai parar. Nabô virou para Acabe e disse assim: Deus me livre e guarde, como diz Dona Maria,
de ceder para você a herança dos meus pais. Aqui você percebe então que Nabô tinha um grande carinho pelo terreno, não só porque ali ele tinha plantado uva, mas porque aquele terreno ele tinha ganhado como herança. Era uma herança que ele tinha recebido dos seus pais. E Nabô disse: não vou vender de jeito nenhum. Você pode me dar o dinheiro que você quiser, você pode me dar palácios e castelos, eu não quero. Meu terreninho que papai e mamãe deixou para mim, eu não dou, eu não vendo, eu não empresto, eu não alugo e eu não arrendo para ninguém. E olha o que aconteceu. Acabe voltou para casa. Pessoal, tudo o que o padre está dizendo é o que está no texto, tá bom? Não tem nada que eu estou adicionando, acrescentando. Eu só estou lendo o texto, resumindo o texto para você. Acabe voltou para casa, aborrecido, irritado, por causa da resposta que ele recebeu de Nabô. Quando ele chegou em casa, olha isso, Dona Maria, olha isso que ele fez. O rei Acabe morava num palácio, era detentor de inúmeros terrenos, um homem rico. Porque ganhou um não, chegou em casa, deitou-se na cama, com o rosto voltado para a parede e não quis comer nada. A esposa de Acabe, aqui entra o nome dessa mulher, já falei para você, há poucos dias atrás falamos dela, disse para você que ela é pior do que aquela vilã das novelas brasileiras, Nazaré Tedesco. Ela coloca Nazaré Tedesco no bolso umas 15 vezes. O nome dela, Jezabel. Jezabel era esposa de Acabe. Chegou no quarto e viu Acabe lá deitado, choramingando, com a cara virada para a parede, e falou para ele: meu amor, meu cheiro, minha vida, minha flor, o que aconteceu com você que você tá assim, todo tristezinho, meu tchutchuquinho, sem querer conversar, sem querer comer? O que tá acontecendo com você, meu cheiro, meu docinho de coco? E Acabe disse para ela: é porque hoje eu conversei com Nabô, eu quis comprar o terreno dele e ele não quis me vender. E Jezabel falou para ele: mas que coisa! Que papelão você tá fazendo, Acabe? Você é o rei de Israel? Deitado numa cama, choramingando, com a cara virada para a parede? Não, você não precisa ficar assim não, porque você é o rei. Levanta, meu querido, ergue a sua cabeça, toma o seu alimento e fica de bom humor. Sabe por quê? Eu vou dar um jeito nesse infeliz do capeta. Eu vou colocar ele no lugar dele. E eu vou arrumar um jeito de você ficar com o terreno, porque se você é o rei e você quer o terreno tem que ser seu. E essa bandida dessa Jezabel armou um plano, Dona Maria, mas um plano daqueles terríveis. Ela escreveu cartas em nome do rei, colocou ele para assinar, bateu o selo real nessas cartas e enviou aos anciãos, às autoridades da cidade, para ficarem contra Nabô, para acusarem Nabô de crime e para que Nabô fosse condenado à morte, apedrejado até morrer. E foi assim que aconteceu. Os homens da cidade, os anciãos, os nobres receberam a carta e começaram a acusar Nabô de uma coisa que ele nem tinha feito. E aí Nabô foi condenado, Nabô foi apedrejado fora da cidade, e de tanta pedrada que ele levou, Nabô veio à morte. Resultado: o terreno
que Acabe tanto queria passou para suas mãos. Esse texto nos convida a falar, é uma pena que não tenhamos tempo para isso, mas esse texto nos convida a falar sobre uma expressão que merece muito a nossa reflexão hoje, que as pessoas na internet chamam de geração mimizenta. Já viu falar nessa expressão? Mimizenta, mimizento. Você pode dizer assim: ah, fulana é mimizenta, fulano é mimizento. Mimizenta, mimizento vem de mimimi. Essa é uma expressão que ficou famosa no Brasil desde os anos 2000, através da MTV, um programa onde essa expressão surgiu. Mas agora, essa expressão, ela veio a se tornar popular, caiu nas redes sociais, muito falada, por conta da geração chamada Geração Z. Não sei se você já ouviu falar nessa expressão, Geração Z. Quem é a Geração Z? São as pessoas que nasceram entre 1995 e 2010. Você que está me ouvindo, você que está me assistindo, se você nasceu de 95 até 2010, você faz parte da Geração Z. E como a Geração Z é chamada popularmente, a geração do mimimi, a geração mimizenta. Se você perguntar: padre, por que a Geração Z, as pessoas que nasceram nessa época, são chamadas assim? É porque essa geração, as pessoas que nasceram nesse tempo, de 95 até 2010, elas encontraram um mundo muito favorável. A maioria das pessoas, ou muitas dessas pessoas, não passaram pelas dificuldades que os seus pais, os seus avós passaram. Dona Maria lembra, quando ela era criança, ela ia buscar água no rio, ela ia lavar roupa na beira do rio. Para ir para a escola tinha que caminhar, às vezes mais de 2 léguas, né, Dona Maria? Seu Zé ia com um embornalzinho para a escola. Muitas pessoas não tinham nem a sandalinha para ir para a escola. Muitas casas não tinham luz, não tinha televisão, não tinha nenhum divertimento, não tinha nenhum entretenimento. A vida era muito difícil. Muitas pessoas passavam fome, tinham pouquíssimas condições. Mas essa geração, a Geração Z, ela já encontrou um mundo mais favorável. Os filhos já nasceram, já tinha internet, já tinha luz, tinha comida na casa, papai e mamãe trabalhavam, os filhos iam para a escola era perto, quando não era perto tinha um ônibus para ir buscar, tinha roupinha para vestir, não precisava de ficar colocando grampo na sandália que quebrou, né, Dona Maria? Lembra quando a havaiana quebrava, furava com o grampo para continuar usando, não tinha mais que colocar remendo na roupa que rasgou. Então essa geração, ela se acostumou com uma vida de mais conforto. E as crianças cresceram tendo acesso a muitas coisas que talvez os seus pais, os seus avós não tiveram. E muitas dessas crianças encontraram pais e mães que não souberam falar não. Muitos pais e mães pensam assim: como eu tive muita dificuldade na minha vida, eu era criança, eu não tinha uma bonequinha para brincar. Dona Maria fala assim: eu não tinha um catitão. Lembra do catitão, Dona Maria? Aquela bonequinha dura que não mexia a cabeça nem as perninhas, aquele toco de boneca. E os meninos que não tinham um carrinho, fazia das mangas, caroço de manga, carrinho de boi. Aí eu não tinha um carrinho para eu brincar, eu não tinha uma boneca para eu brincar. Então agora eu vou dar todas as bonecas para minha filha, eu vou dar todos os carrinhos para o meu filho. Tudo que o meu filho quiser, tudo que a minha filha quiser, eu vou dar para ela. Eu vou encher o quarto dela de boneca, eu vou fazer
fazer a vida dela como se ela fosse uma princesa. Eu vou colocar minha filha para fazer balé. Eu vou colocar minha filha para tocar piano. Eu vou colocar minha filha para fazer inglês, para fazer francês. Eu vou colocar minha filha em tudo quanto há. Eu vou colocar meu filho para fazer judô. Eu vou colocar meu filho na aula de natação. Eu vou colocar meu filho para treinar desenho, treinar violão. E aí você vai mimando o seu filho, mimando sua filha. Chega um ponto que o seu filho se torna um protótipo do rei Acabe. O rei Acabe, embora tenha vivido tantos séculos antes de Cristo, ele prefigura a geração mimizenta. É uma geração onde as pessoas não sabem ouvir não, não aceitam o não, onde as pessoas, quando escutam não, elas entram em depressão. Acabe aqui começou a entrar em depressão. Eu conheci há pouco tempo uma menina que queria namorar com um rapaz e o rapaz não quis. E ela teve a coragem, Dona Maria, usando uma expressão popular, ela teve a pachorra de perguntar para ele: mas por que você não quer namorar comigo? E ele disse: porque você é feia, porque você parece uma bruxa, porque eu sinto até medo de você. A menina foi para casa, fez igual a Acabe. Deitou na cama, virou com a carinha para a parede e ficou chorando dia e noite, querendo morrer. Hoje as pessoas estão querendo morrer por causa de qualquer coisa. Um namoro que acaba, um não que recebe, uma vaga de emprego que não conseguiu, uma reprovação na autoescola, no exame de habilitação. Tudo é motivo para a pessoa entrar em depressão. Tudo é motivo para a pessoa achar que a vida acabou. O que está por trás disso? O que está por trás disso é uma geração mimizenta que não foi treinada desde cedo para enfrentar dificuldade. Uma geração que não aprendeu a ouvir não. Uma geração que tudo é muito fácil, tudo é para agora, tudo eu quero, tudo papai me dá, tudo mamãe me dá. Então veja, talvez se Acabe tivesse tido uma mãe que colocasse limite nele e falasse: não, meu filho, você não pode ficar querendo o que é dos outros, não. Olha, o seu lápis de cor é seu, o do seu coleguinha é dele. Olha, o seu caderninho é seu, o do seu coleguinha é dele. Talvez Acabe encontrou uma mãe que o amava tanto que dizia: meu filho, todos os cadernos que você quiser eu te dou. Todos os lápis de cor eu te dou. Todas as canetinhas eu te dou. Todos os brinquedos eu te dou. E aí Acabe ficou interessado no terreno do vizinho. Como ele não conseguiu, entrou em crise de mimimi. Ou como Dona Maria chama, crise de pelanca. É o que hoje nós estamos vendo. Então, eu quero aproveitar a oportunidade dessa homilia para falar para você que é pai, você que é mãe: cuidado com a maneira como você cria seus filhos. Você não pode dizer sim para todos os desejos do seu filho. Você não pode dar para o seu filho tudo que ele quer, porque você vai estar gerando para o futuro um filho mimizento. Um filho que não sabe falar, não sabe ouvir não, um filho fraco, um filho que desaba por qualquer coisa, um filho que afoga em qualquer poça de água. Por que as pessoas do passado, hoje, quando elas enfrentam dificuldades, elas ficam de pé, recebe notícia que está com câncer, vai fazer tratamento, passa por situação de desemprego e permanece firme? Porque lá atrás elas foram treinadas para enfrentar a dificuldade. Sabe qual é o problema da geração mimizenta? É achar que esse mundo é um mundo de fantasias. É achar que esse mundo é o mundo de Alice no País das Maravilhas. E esse mundo não é. Aí você treina o seu filho, a sua filha para viver no País das Maravilhas, mas o seu filho vai ter que sair de casa uma hora. Dona Maria, esses dias eu encontrei uma mulher, a senhora não vai acreditar, mas eu sou capaz de jurar para a senhora que eu ouvi isso. Uma mãe dizendo para mim que o filho dela tem 18 anos e nunca descascou uma laranja. Eu falei: mas por quê? Ai, padre, eu não gosto de dar uma faca para ele. E se ele cortar os dedinhos dele? Eu falei: gente, eu acho que quem precisa de uma surra é você, não é ele, não. Uma mãe que não deixa um filho cortar uma laranja porque tem medo de cortar os dedinhos. O que vai ser de uma muquiça dessa quando crescer?
Quando chegar no mundo, encontrar o mundo de pernas pro ar como tá, as escolas, as faculdades, o mercado de trabalho, as ruas, o trânsito. Então, meu querido, minha querida, no mundo não tem saída para quem quer viver na geração mimimi, para quem quer viver de mimimi, chorando, resmungando por qualquer coisa. Sabe qual é o conselho que esse texto aqui vem nos dar? O melhor jeito de viver é você ter humildade, você entender que você não é dono do mundo, que nem tudo que você quer você pode ter. Você saber seu lugar, você saber se colocar no seu lugar e entender que você pode ter todo o dinheiro do mundo. Vai chegar uma hora que o seu dinheiro não é capaz de te dar aquilo que você gostaria. Aprenda com Acabe. Pelos erros de Acabe, aprenda que o que vale na vida é você ter humildade, é você ser como Jesus. Quando alguém quiser tomar o seu manto, você entrega a sua túnica, porque você descobriu que dessa vida não se leva a nada. Não existe caixão com gaveta, não existe banco no cemitério. Dessa vida, a única coisa que levamos é a fé e o amor que nutrimos nesta terra.